Você já parou pra pensar no que acontece depois que a gente morre? Não estou falando só daquela ideia clichê de céu, inferno ou espíritos vagando por aí. Eu tô falando da morte como experiência, como presença e principalmente como memória. Morrer não é apenas deixar de existir, mas também é ser lembrado ou esquecido. E o esquecimento, esse sim, pode ser pior do que a morte. O filme Paranormal parece, à primeira vista, apenas mais uma animação sobre fantasmas e um garoto esquisito que vê mortos. Pois é, macabro pra caralho. Mas conforme a gente mergulha na história, percebe que esse não é só um filme infantil. É uma obra sobre o medo da morte, sobre a forma como tratamos os mortos e, principalmente, sobre como a incompreensão pode transformar a vida, e até a pós-vida, em um fardo interminável. E é aqui que eu te faço a provocação inicial. Será que o verdadeiro terror não é a morte em si, mas o que deixamos para trás, as marcas ou cicatrizes que gravamos na memória dos outros? Lançado em 2012 pelo Estúdio Laika, o mesmo responsável por Coraline. Você não acredita que eu nunca vi esse filme, Coraline? Paranormal acompanha Norma, um garoto solitário que tem a habilidade de ver e conversar com os mortos, enquanto a maioria das pessoas da sua cidade acha que ele é apenas um excêntrico, ou seja, um maluco. Norma carrega um peso que ninguém mais consegue imaginar, o peso de enxergar aquilo que todos tentam evitar. A cidade onde ele vive é marcada por uma história sombria, uma maldição lançada por uma menina acusada de bruxaria séculos atrás. Essa maldição faz com que mortos-vivos retornem para assombrar os vivos, porque ninguém espera que Norma seja a peça central para lidar com essa maldição, enfrentando não apenas os zumbis, mas a própria essência do medo que a cidade carrega. Por trás da estética colorida, do humor negro e das referências aos clássicos filmes de terror, Paranormal é uma reflexão profunda sobre intolerância, medo e morte. Ele fala como a sociedade lida com o diferente e como o passado pode assombrar o presente quando não é encarado de frente. E, acima de tudo, é um filme que transforma a ideia de assombração em metáfora para traumas coletivos e pessoais. Norma, um garoto que conversa com fantasmas, se torna a ponte entre vivos e mortos, entre passado e presente, entre rejeição e aceitação. O filme já começa com uma pegada estranha. Norma está sentada no sofá, assistindo um filme de terror daqueles bem trash, com monstros de borracha, sangue exagerado e diálogos ridículos. Mas logo percebemos que ele não está sozinho. No sofá, sentada tranquilamente ao lado dele, está sua avó. A diferença? A velha já tá morta, já morreu, já partiu dessa pra melhor. Essa cena inicial é quase uma piada, mas também um choque. Norman trata a presença da avó morta como normal. Eles conversam sobre o filme, ela comenta, dá palpites, enquanto a maioria de nós fugiria apavorado. Norman vê tudo com naturalidade. Tô falando que ele é maluco? E aqui o filme já planta a primeira semente filosófica. O que é mais assustador? Ver fantasmas ou não conseguir falar com quem já partiu? Norman tem algo que todos nós gostaríamos de ter, a chance de manter o vínculo. Só que esse dom, em vez de trazer conforto, o isola, porque ninguém acredita nele. No dia seguinte, Norman vai para a escola, e aqui a direção faz questão de mostrar a diferença entre os dois mundos. Enquanto ele caminha pela rua, cumprimenta fantasmas que só ele enxerga, um cara esmagado por um acidente, uma senhora fofoqueira, até um cachorro atropelado. Que maluco, que cotidiano. Para Norman, a morte está em todo lugar, e ela é parte do cotidiano, mas para os outros ele é só um garoto esquisito que fala sozinho. O pai dele, por exemplo, faz questão de dizer o quanto tudo que ele fala é loucura. Mas vejamos o lado do pai. Imagine você tentando superar a dor de perder alguém e outra pessoa fique toda hora te lembrando dessa dor. Porque não é uma pessoa aleatória que Norman diz estar conversando. É sua avó, a mãe de seu pai. A irmã também o julga bastante e a relação entre os dois não é das melhores. E sua mãe, mesmo sem acreditar nele, é compreensível e tenta sempre manter a paz na casa. Na escola, isso fica ainda mais pesado. Ele é alvo de bullying de Alvin, o típico valentão que não perde a chance de humilhar. A professora ignora, os colegas riem e Norman se encolhe cada vez mais. A solidão aqui é quase palpável, e isso conecta direto com algo que muitos filósofos falaram. Quem enxerga o mundo de forma diferente sempre vai ser tratado como estranho. Nietzsche já dizia que quem dança é chamado de louco por aqueles que não conseguem ouvir a música. Norman ouve, mas ninguém mais ouve com ele. Blythe Hollow é uma cidadezinha típica americana, mas com um detalhe curioso. Ela vive do turismo em torno de uma velha lenda. Placas, estátuas, bijuterias, tudo gira em torno da história da bruxa que, séculos atrás, foi julgada e condenada. O que ninguém leva muito a sério é que essa história não é só folclore. A cidade realmente carrega uma maldição, e essa maldição vai despertar. No meio disso tudo, Norman recebe a visita mais estranha de todas, seu tio-avô, Prendergast, o homem velho, paranoico, que todo mundo considera louco. Ele chama Norman de lado e revela: você é como eu, você vê os mortos e é você quem deve carregar o fardo da cidade. Ele explica, entre tosses e desespero, que a bruxa vai despertar. Porra, eu sei que você ficou preocupada, mas a tosse é só pra interpretar o personagem, calma aí. E que apenas Norman pode impedir. Mas antes de revelar todos os detalhes,
Ele morre. Pô, todo mundo morre também, caralho. Essa morte súbita e simbólica, Norma herda o peso sem ter escolha. E isso ecoa uma verdade cruel da vida. Muitas vezes recebemos responsabilidades que não pedimos, mas que somos obrigados a carregar. Aqui, Norma se torna não apenas o estranho da cidade, mas também o seu salvador em potencial. Um dos pontos mais fortes para Norma é a forma como ele nos apresenta a morte, não como um evento final, mas como um processo. Norman vê espíritos que continuam por ali, presos, sem conseguir seguir adiante, e esse conceito nos leva a uma ideia incômoda. Será que a morte é realmente o fim, ou é só o início de um outro tipo de prisão? O vazio que os personagens mortos carregam não é o vazio do nada, mas o vazio da incompreensão. Eles não foram entendidos em vida e continuam sem ser compreendidos depois da morte. A maldição da bruxa Agatha é exatamente isso, a revolta de uma criança que foi condenada por ser diferente, transformando sua dor em um ciclo interminável de medo e vingança. Esse aspecto conecta diretamente com o tema da memória. Quando morremos, o que sobra de nós são as histórias que contam, os julgamentos que fizeram, as marcas que deixamos. A cidade inteira lembrava de Agatha não como uma criança, mas como uma bruxa. Ela morreu injustiçada, e sua lembrança foi distorcida. O verdadeiro fantasma não era ela, mas a injustiça que a cidade cometeu. Aqui o filme toca em algo que ressoa profundamente. O medo da morte, muitas vezes, não é o medo de deixar de existir, mas o medo de ser mal lembrado. A maldição começa, relâmpagos cortam o céu, a terra treme e de repente os 7 juízes que condenaram a bruxa surgem como zumbis, vagando pela cidade. Só que o filme dá um plot twist interessante. Esses zumbis não são monstros cruéis, eles são confusos, arrependidos, presos num ciclo que nunca termina. A morte deles não trouxe descanso, trouxe prisão. E Norman entende que não adianta lutar contra eles com violência. Ele precisa ir à raiz, encarar a própria bruxa. No clímax, Norman finalmente encontra a figura da bruxa, mas não é um monstro horrível como a cidade sempre acreditou. É uma garotinha chamada Agatha, uma menina que, como Norma, também viu os mortos, e que, por ser diferente, foi acusada de bruxaria e condenada à morte. Aqui o filme revela sua verdadeira face. A bruxa não é o mal é o medo, o preconceito, a intolerância. Norma olha para Agatha e vê a si mesmo, e percebe que se ele não quebrar o ciclo, pode acabar da mesma forma, isolado, odiado, esquecido. A solução não é lutar, é ouvir. Norman simplesmente senta diante de Agatha e escuta sua dor. Ele valida sua raiva, seu sofrimento, mas mostra que guardar aquilo só aprende mais. E é só neste momento, quando ela é compreendida, que a bruxa pode finalmente descansar. Depois do confronto, a cidade percebe que o verdadeiro monstro nunca foi Agatha, nem os mortos que voltaram. O verdadeiro monstro sempre foi o medo dos vivos. Norman, que antes era invisível, finalmente é visto. Não porque mudou quem ele é, mas porque os outros aprenderam a enxergá-lo. E a cena final é simbólica. Ele volta para casa, senta no sofá e dessa vez sua família está junto. A morte ainda está lá. Sua avó fantasma continua presente, mas agora Norman não está mais sozinho. A filosofia já discutiu a morte de infinitas maneiras. Para Epicuro, por exemplo, a morte não deveria ser temida, porque quando estamos vivos, ela não está presente, e quando ela chega, já não estamos aqui para recebê-la. Em outras palavras, a morte nunca nos toca diretamente, mas para Norman parece contradizer Epicuro. Ele mostra que a morte nos toca sim, não no sentido físico, mas na memória, no eco que deixamos nos vivos. O sofrimento da bruxa Agatha não é dela sozinha, ele é alimentado pela lembrança injusta que a cidade mantém. No campo psicológico, Freud dizia que o inconsciente não acredita na própria morte. Sempre nos imaginamos vivos, mesmo quando pensamos no fim. Talvez por isso tenhamos tanto medo, não conseguimos conceber o nada. Para Norma, resolve esse impasse transformando a morte em uma presença constante, não em ausência. E a pergunta que fica é, se a morte é inevitável, o que realmente importa? O que vamos deixar como legado? O que seremos na lembrança dos outros? Assistir para Norma é desconfortavelmente familiar. E nunca se sentiu incompreendido, julgado ou até condenado por ser diferente. Norma é um garoto que carrega o peso da exclusão, mas também o poder da empatia. Ele enxerga os mortos, mas acima de tudo, ele enxerga a dor do que os vivos tentam esconder. Na vida real, não precisamos ver fantasmas para perceber o que o passado nos assombra. Carregamos traumas familiares, histórias mal resolvidas, culpas e medos. Muitas vezes, esses fantasmas continuam influenciando nossas escolhas, nossas relações, nossa forma de existir. O filme nos lembra que o verdadeiro exorcismo não é mandar espíritos embora, mas encarar aquilo que foi injusto, dar voz ao que foi silenciado. É por isso que a cena final, quando Norman escuta a dor de Agatha e responde com compreensão, é tão poderosa, porque mostra que o que cura não é negar o passado, mas acolhê-lo. E isso se aplica a nós. Quando morremos, inevitavelmente vamos deixar fantasmas, memórias, histórias, lembranças. A questão é, serão lembranças de medo e dor ou de compreensão e empatia? Para Norman é mais do que um filme sobre fantasmas, é uma lembrança de que a morte não é só ausência, mas também presença.
Ela está nas histórias que contamos, nos medos que cultivamos e nas injustiças que perpetuamos. No fim, não é a morte que nos assombra, mas a forma como vivemos. Não é o nada que nos apavora, mas a possibilidade de sermos esquecidos, ou pior, lembrados da maneira errada. E talvez seja isso que o filme nos ensina. Não tememos a morte, tememos a memória. Porque no fundo, morrer é inevitável, mas ser reduzido a um rótulo injusto, isso sim é um destino pior do que a morte. Então, a pergunta que fica é, quando você partir, que tipo de fantasma vai deixar para trás? Bom, mas e você, já tinha visto esse filme? Concorda com a minha visão sobre ele? Ou qual outro filme lhe faz repensar a morte? Comenta aí, irei responder todos os comentários. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, isso ajuda demais. Tamo junto!